nós vamos iniciar então agora, né, um novo capítulo aqui da disciplina, capítulo 3, onde a gente vai lidar com a parte de cinética de partículas ainda, né? Então, a gente ainda está na parte 1 dessa disciplina, né, onde nós estamos lidando ainda com dinâmica de partículas e sistemas de partículas, né? Mas hoje a gente vai avançar um pouquinho o conteúdo, né, complementando, né, principalmente o capítulo 2 que a gente viu anteriormente, né? Então, o capítulo 2 foi uma parte dessa disciplina onde a gente viu basicamente cinemática, né, de partículas e sistemas de partículas. Então, a gente viu basicamente, né, formas, né, em diferentes sistemas de coordenada, né, coordenadas retangulares, normal tangencial e coordenadas cilíndricas, para se quantificar o movimento, né, ou seja, conseguir vetores de deslocamento, velocidade de aceleração de partículas ou de combinações de partículas, né. E se vocês olharem, né, no material do capítulo 2, a gente muito pouco falou de força, ou de momento, ou de qualquer coisa que cause aquele movimento de fato, né? Então, os exemplos, de modo geral, no capítulo 2, eles dão um cenário onde a gente já tem um conhecimento de como é o movimento da partícula, né? Eu sei lá que ela está andando em movimento circular, né? Ela está andando em movimento retilíneo, por exemplo. Eu sei que a aceleração dela é tanto. E aí, com base nisso, a gente desvendava as outras grandezas cinemáticas com base nessas premissas e, nesse caso, sem precisar conhecer a força mesmo. Agora a gente vai englobar, né, esse conhecimento dessas forças ou relacionar o movimento com força para fechar aí a questão da dinâmica das partículas, né? Então, aqui é o conteúdo desse capítulo 3, né? Eu vou dar uma breve introdução ao assunto. A gente vai falar das leis de Newton para o movimento, né, que vai ser a base de boa parte do que a gente vai fazer nesse curso, né? E aí a gente vai falar então da equação de movimento geral para partículas, e aí vamos especificar aqui para coordenadas cartesianas, coordenadas normal, tangencial, binormal, coordenadas cilíndricas, né, que é o que a gente viu em cinemática anteriormente. Depois a gente vai fazer alguns exemplos e eu vou passar alguns exercícios de estudo aqui da nossa literatura, tá? Então, esse capítulo aqui, a parte teórica vocês vão ver que vai ser bastante curta, né? E eu tentei resumir ela bastante, até porque a parte de dedução, aí de leis de Newton e tudo mais, isso está um pouquinho mais detalhado no livro, o texto que a gente está utilizando, né? E não é algo tão interessante, pelo menos para cursos de engenharia aí, né? A gente quer exercitar bastante a aplicação disso, ter essa noção de aplicação das leis de Newton, por exemplo, para sistemas mecânicos, tá? Então, na unidade anterior, a gente verificou algumas formas diferentes de se analisar o movimento de partículas ou sistemas de partículas, né? Como eu disse, né, até o momento a gente não se preocupou com essas forças que causam esses movimentos, e nem mesmo forças que são de interação, né, entre diferentes partículas, tá? Um exemplo aí, né, nos problemas de movimento de projéteis, quando a gente estava lidando com isso, em nenhum momento a gente falou de massa da partícula, né, quantos quilos aquela partícula tem e tudo mais, ou da força-peso sobre a mesma, né? Nesse capítulo aqui a gente vai apresentar, né, os fundamentos, né, da formulação newtoniana aqui de dinâmica, né, também chamada de mecânica vetorial. Além disso, né, nesse momento agora, né, quando a gente está lidando com partículas, dimensões dos corpos serão condensadas em propriedades de partícula, né? Então, a gente vai falar de massa, a gente vai falar de rigidez de mola, por exemplo, e tudo isso vai estar condensado. A gente não vai precisar saber a dimensão daquela massa, daquela mola, por exemplo, que está fazendo parte do nosso sistema, né? Então, a gente vai lidar com sistemas com parâmetros concentrados, como a gente chama aqui. Primeiro de tudo, então, vamos enunciar, né, as leis de Newton para o movimento, né, que a gente vai utilizar aqui nessa parte do curso, né? Então, em 1687, o Isaac Newton ele formulou, né, as leis gerais do movimento de corpos submetidos a forças, né? Então, ele tem um livro, né, onde ele formula tudo isso, né, que é o Princípios de Filosofia Natural, né? É um livro bastante antigo aí que tem
todas essas teorias, né? E aqui na verdade a gente coloca um apanhado disso, né? Que é o que é apresentado nos livros textos de dinâmica, né? Então a gente começa pela primeira lei de Newton, a lei básica, né? Que diz que uma partícula em repouso ou movimento retilíneo uniforme vai permanecer dessa forma, né? Em repouso ou MRU, né? Se nenhuma força atuar sobre a mesma. Então, se a partícula está parada em algum lugar no espaço, aí, ela continua parada enquanto a gente não inserir alguma força, alguma perturbação nessa partícula que faça ela se movimentar, acelerar ou algo assim. A mesma coisa é válida para uma partícula em velocidade constante, né, em movimento retilíneo uniforme aqui. Né, ela vai permanecer desse jeito enquanto não tiver nenhuma força que se opõe a esse movimento, ou que acelere esse movimento, ou que mude a natureza do movimento. Né? Você pode pensar que não, isso não faz sentido, porque a gente tem forças de atrito aqui, que, por exemplo, iriam parar essa partícula. Isso é verdade, né? Mas se essas forças não existirem, né, esse movimento ele é perpétuo, ele não vai parar aqui porque você não tem esse atrito para ter dissipação de energia, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é a primeira lei de Newton, na verdade é algo bem intuitivo, né? Não é nada que a gente não saiba com a nossa própria intuição, basicamente. A segunda lei de Newton, né, é a lei que a gente, quando a gente pensa em Newton, né, a gente sempre pensa nessa lei. Né? Então, ela diz que uma partícula submetida a uma força F, né, notem que eu estou usando a notação vetorial aqui, que é o que a gente vai utilizar com bastante frequência. Tá? Então, uma partícula submetida a uma força F experimenta uma aceleração A. É um vetor aqui de aceleração na mesma direção e sentido de F. Tá? E módulo proporcional a F aqui. Né? Na sua forma original, né, a segunda lei de Newton ela tem um formato um pouquinho diferente, né, que é a lei de Newton mais geral. Então, força resultante, né, em uma partícula, né, ela vai ser o quê? A derivada de uma grandeza chamada quantidade de movimento linear da partícula, que é uma multiplicação da massa pela velocidade dessa partícula. Então, na sua forma original, né, a gente tem a segunda lei de Newton nesse formato. Força igual a derivada no tempo de quantidade de movimento linear. Tá? Por que isso aqui pode ser importante? Né? Porque a segunda lei de Newton, na sua forma mais popular, que é massa vezes aceleração, ela é válida num caso bem específico, né, e que pode ser problemático e até mesmo em alguns problemas de engenharia. Tá? Então, nos casos típicos, né, quando a massa for constante, ou puder ser considerada como sendo constante, a gente tem então a equação, a segunda lei de Newton, no seu formato mais popular, força igual a massa vezes a aceleração, onde m é a massa da partícula e a é o vetor aceleração da mesma. Né? O F aqui, na verdade, vai ser a força resultante em cima dessa partícula. Então, se você tiver várias forças atuando numa mesma partícula de massa m, né, a resultante dessas forças, né, a soma vetorial dessas forças, vai ser essa força F aqui. Tá? Então, eu já estou embutindo isso nessa equação, né, mas a gente vai ver isso mais para frente. Em alguns casos onde a massa for variável, essa massa aqui não pode sair da derivada. Né? Então você tem que derivar essa multiplicação da massa pelo vetor velocidade. Quando que isso aqui pode ser importante? Né? Problemas onde você tem, por exemplo, consumo de combustível com variação de massa importante. Né? Aí a massa do corpo pode estar variando, né? E isso vai afetar, né, essa relação de equilíbrio aqui que a gente está vendo. Né? Isso aqui é o caso clássico, né, onde a segunda lei de Newton pode ter de ser utilizada dessa forma aqui. Tá? Terceira lei de Newton, né, a famosa lei de ação e reação, ela diz que forças mútuas de ação e reação entre dois pontos têm mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos. Né? Então esse aqui é um exemplo que eu dei acho que na primeira aula ainda. Né? A gente tem um boxeador, né, dando um soco, né, na cara de outro lutador, né, e ao
ao fornecer, né, essa força, né, em cima do rosto, né, do outro boxeador, o rosto do boxeador que está levando, né, o golpe, ele está reagindo contra aquela força que você está aplicando, né? Então, se você aplica uma força F12 no rosto de um boxeador ali, né, essa força você vai corresponder a uma reação, né, que eu chamei aqui de F21, com o mesmo módulo, com a mesma direção, porém sentido contrário, né? Isso é lei de ação e reação, terceira lei de Newton aqui. Em muitos casos, né, a terceira lei a gente vai aplicar ela mesmo sem pensar muito, né? Porque principalmente nos DCLs, né, nos diagramas de corpo livre dos nossos problemas, né, de partícula e depois de corpo rígido, a gente vai ter que cuidar, né, principalmente quando a gente tiver contato, né, entre um corpo e outro, onde a gente tiver algum vínculo entre um corpo e outro, entre uma partícula e outra, né? E nesses casos, geralmente, né, essas forças de ação e reação são particularmente importantes, tá? Então, como que a gente aplica, né, essas leis para equacionar movimento de sistemas, que é o que a gente está interessado aqui nessa disciplina, né? Antes de falar disso, né, eu vou enunciar aqui que existem dois tipos principais, né, de problemas de dinâmica, tá? O primeiro é o que a gente chama de dinâmica inversa, tá? Nesse tipo de problema, o vetor de aceleração ele é obtido na análise cinemática, né? Então, a gente já conhece alguma informação sobre o movimento da partícula, e aí você consegue deduzir, né, vetores de posição, velocidade e aceleração da mesma. A partir dessa aceleração obtida na análise cinemática, a gente obtém então a força resultante sobre essa partícula, né, a partir da aceleração, né? Então, dinâmica inversa são problemas onde a gente conhece de algum modo a aceleração dessa partícula, ou a gente conhece a aceleração que a gente quer impor sobre a partícula, a gente conhece as propriedades inerciais da mesma massa e calcula com base nisso a força que causou aquela aceleração nesse sistema, né? Então, eu vou ilustrar isso mais para frente, mas tentem pensar em alguns exemplos práticos, né, onde você pode estar querendo desejar fazer isso, né? Você quer, a partir do conhecimento da aceleração, do movimento da partícula, da cinemática dessa partícula, você quer calcular a força que causou aquilo, ou que poderia causar aquilo lá, né? Então, pensem aí em exemplos voltados à engenharia disso, né, só para tentar refletir um pouco. O segundo tipo de problema é o que a gente chama de dinâmica direta, tá? Na dinâmica direta, né, a gente conhece o vetor de força, né, que está sendo colocado nessa partícula, e a gente conhece também a distribuição de massa desse sistema, né, o valor de massa dela. E a partir desse conhecimento a gente obtém então a aceleração resultante dessa partícula, né? Então, conhecemos força externa atuando no sistema, conhecemos massa da partícula e obtemos por fim a aceleração, né? Quando a gente fala que a gente obtém aceleração, significa também que por relações cinemáticas a gente pode obter velocidade, a gente pode obter posição dessa partícula, né, de modo geral aí. Então, novamente, tentem pensar em algum movimento, algum exemplo, né, onde a gente gostaria de aplicar um caso aí de dinâmica direta, né? Essa divisão em problemas diferentes é meramente um rótulo, né, para cada problema, né? Normalmente aqui na disciplina a gente vai fazer ambos os tipos de problema, mesmo sem ficar pensando muito nisso, né? Mas existem diversos exemplos onde a gente cai em cada uma dessas situações aqui, tá? Então, um exemplo aí de dinâmica inversa bastante clássico é, por exemplo, quando você tem robôs, né? E você quer programar uma certa trajetória para o robô, né? Você quer que o end effector dele, a extremidade do robô, faça uma determinada trajetória aqui para, por exemplo, fazer uma medição numa peça, fazer uma pintura numa peça, talvez fazer uma usinagem, fazer algum processamento, né, nessa peça.
Então você sabe a trajetória que você quer dar para a partícula, talvez o vetor de deslocamento, né? Portanto, o vetor de velocidade você consegue, assim como a aceleração, a partir de relações cinemáticas. Sabendo, né, a aceleração, a gente consegue usar a segunda lei de Newton para, enfim, saber, por exemplo, a força que provocaria aquela trajetória na sua partícula aqui no nosso universo, né, de dinâmica de partículas. Então, por que isso aqui pode ser interessante? Porque você tem que dar um comando para o seu robô, né, você tem que energizar os motores daquele robô para fazer aquele determinado movimento, né? Então, esse aqui é um exemplo de dinâmica inversa, onde a gente sabe a trajetória que a gente quer dar e, com base nisso, você determina a força necessária para fornecer exatamente aquela trajetória, né? É claro que eu estou simplificando o problema, né? E a gente está aqui em dinâmica de partículas ainda, mas é mais ou menos a ideia geral disso, né? Aqui tem alguns exemplos de vídeos, né, que eu coloco aqui para só ilustrar esses conceitos, né? Eu não passo aqui por causa da questão, né, de autorização, direitos autorais, então eu deixo o link, vocês podem acessar eles em casa a partir do PDF da aula. Um exemplo agora de dinâmica direta, lembrando que na dinâmica direta a gente conhece a força externa que está atuando naquela partícula ou naquele corpo rígido, a gente conhece a massa dele e determina então a aceleração que aquilo provoca, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Um exemplo bem clássico disso é em casos onde a gente está fazendo uma simulação de um sistema mecânico. Então, imagine aqui isso aqui acho que é uma turbina hidráulica, tá? Os perfis de Pascal e tudo mais aqui. E vamos imaginar um caso onde eu quero simular, por exemplo, o efeito das forças hidráulicas aqui nessa estrutura, nesse caso aqui. Então eu tenho lá vetores força, vou chamar F1, F2, F3, F4, F5, por exemplo, que são forças externas que a gente está aplicando nesse sistema. E com base nisso, eu quero entender o movimento desse sistema, né? Então, a gente pode utilizar a segunda lei de Newton, basicamente para achar o vetor de aceleração. E, em seguida, né, sabendo a aceleração, eu consigo usar relações cinemáticas para achar velocidade e posição aí da partícula ou num sisteminha de corpo rígido aqui. Então, nessa ilustração que eu estou, obviamente, mostrando, né, um modelo mais complexo, né, talvez até deformável, no caso, né, um modelinho de elementos finitos, mas a ideia pode ser a mesma, né? Então, a gente tem forças externas envolvidas na estrutura e eu quero descobrir como que é o movimento daquela estrutura, ou daquela partícula, aqui no nosso contexto mais instantâneo. A gente usa essa ideia das leis de Newton justamente para fazer esse tipo de coisa, tá? Então aqui tem dois vídeos também para ilustrar um pouquinho disso, né? A gente tem aqui o Adams é um software de simulação multicorpo, né, que pode ser usado para esse tipo de coisa aqui, né? Na verdade, tanto dinâmica direta quanto inversa. E aqui um vídeo interessante, mais de curiosidade, sobre física, né, em jogos, né, de videogame e tal, né? Onde, né, o autor do vídeo fala um pouquinho, né, sobre essa questão, para a gente pensar um pouco, né, se jogos trazem, né, essas leis físicas aqui para simular aquilo que a gente está vendo quando a gente está jogando um joguinho de futebol ou de tiro, por exemplo, né? Será que aquela física é real? Será que tem um modelo matemático, uma segunda lei de Newton por trás daquilo tudo, né? Então é interessante ver o vídeo, né, para ver essa resposta. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, que não é o nosso caso, tá? Então, voltando nisso aqui, né, a gente já tinha até comentado sobre isso, mas essas teorias que a gente está vendo aqui, que são as teorias de Newton, né, a mecânica newtoniana, ela tem limitações aí em termos de representatividade de movimento, né? Então, mecânica clássica, cujas leis de Newton são, né, uma parte disso, né, são limitadas para velocidades relativamente pequenas, né, em relação à velocidade da luz, né, no caso, e para tamanhos relativamente grandes aí, né? Então,
mecânica clássica tem essa limitação aqui que é mostrada nessa figura, né? Se você for tratar de sistemas aí com velocidades muito maiores, perto da luz, a gente tem que usar aí as teorias da mecânica relativística, né? Se a gente tiver que lidar com partículas muito pequenas, né, elétrons, átomos aí, ou subpartículas, aí, a gente está falando aí de mecânica quântica, né? Então, nosso universo é mais simples, né, mais clássico aqui. Então, como que a gente aplica, né, essas leis de movimento aqui para quantificar, né, o movimento dessas partículas? O que a gente chama aqui de análise cinética, né, pode ser feita aplicando-se a segunda lei de Newton, né, em partículas ou sistemas de partículas, né? A gente vai ver como que a gente aplica isso nesses dois casos. Antes dessa aplicação, né, a gente tem que seguir aquele passo a passo que eu apresentei lá no capítulo 1, onde, antes de tudo, né, a gente define lá o sistema de coordenadas, faz o DCL do seu corpo, ou da sua partícula ali, para entender as forças envolvidas naquele problema dinâmico, né? E a partir desse DCL, normalmente então a gente aplica essa segunda lei para partículas. Então, quando a gente fala de partículas individuais, né, uma partícula só atuando sozinha, sem interação com outras partículas, a gente calcula a resultante das forças e relaciona a mesma, né, com a aceleração da partícula, né? Então, usando essa expressão aqui, né? Notem que eu estou colocando esse somatório aqui para generalizar, porque essa parte esquerda aqui da nossa equação de Newton é a força resultante aí. O que seria essa força resultante? É a somatória de todas as forças, todos os vetores de força que estão atuando na sua partícula, né? Então aqui eu estou representando com uma soma vetorial nesse caso, né? O que essa lei aqui está dizendo então para a gente, né? Vamos pensar em termos de vetores. Se a gente tem uma partículazinha aqui, onde está atuando uma força F1 e F2, para resolver um problema de dinâmica aqui nessa partícula individual, a gente faz a resultante, né, a somatória dessas forças, F1 e F2, e a gente obtém a força resultante dessa partícula, que seria esse vetor que eu estou desenhando aqui em vermelho, certo? O que significa essa força resultante? Significa que, conforme a segunda lei de Newton, essa partícula, sob a ação das forças F1 e F2, vai sofrer uma aceleração com mesma direção, mesmo sentido dessa força resultante, né? Então, a força resultante aqui das partículas, que é essa parte esquerda aqui desse diagrama mais gráfico, é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, o vetor de aceleração tem que ter mesma direção e sentido da força resultante, e com módulo, né, modificado conforme essa equação aqui, certo? Normalizado aqui pela massa dessa partícula, né? Então isso aqui é a segunda lei de Newton, essa é a ideia geral aqui dessa equação que a gente vai utilizar para quantificar movimento aqui nessa disciplina.